O que acontece é que, por vezes, nós vivemos muito de expectativa, né? Ah, não, se a gente aprovar a reforma da Previdência, a coisa vai andar. Se a gente aprovar a reforma da trabalhista, a coisa vai andar. E um dia eu falei para o sistema financeiro, muito educadamente, eu falei, olha, em que momento nós vamos deixar de viver de expectativas e vamos viver de realidade? A partir do momento que nós conseguimos construir todo esse marco legislativo, todo esse ordenamento jurídico, o que mais precisa ser feito para nós podermos deslanchar como nação? Eu considero, e faço a minha culpa, que há ainda pontos que precisam ser corrigidos. Um deles, induvidosamente, fruto do fato de haver um novo governo, com o espectro e a visão do novo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com o ministro Fernando Haddad, a quem, inclusive, eu gostaria de render minhas homenagens pelo trabalho sério, de bom diálogo que tem feito com o Congresso Nacional, por parte do ministro Fernando Haddad, do secretário executivo Gabriel Galípolo, de toda a sua equipe, que é a mudança do marco fiscal, né? O arcabouço fiscal, que eu acho que vai ser difícil mudar esse nome, depois que estigmatizou, vai acabar sendo arcabouço fiscal, mas realmente é muito feio o nome. É uma opção do novo governo, nós vamos aceitar, já foi encaminhado o projeto de lei complementar, será aprovado certamente na Câmara dos Deputados, chegando no Senado Federal nós também o aprovaremos com um sentimento de urgência que o caso impõe. É uma mudança de diretrizes e de regras em relação à responsabilidade fiscal. O que antes tínhamos, e foi fundamental, diga-se de passagem, muitos criticam o teto de gastos públicos concebido em 2016 pelo Congresso, mas ele foi fundamental para o Brasil enfrentar as crises que enfrentou, inclusive a pandemia, porque permitiu ao Estado brasileiro ter responsabilidade fiscal que fizesse com que a nossa economia fosse resiliente, que se evitasse uma gastança pública desenfreada, que aí sim poderia desequilibrar as contas e gerar processo inflacionário, aumento de taxa de juros e tudo mais de ruim que nós convivemos no passado e não queremos conviver mais. Então, a mudança do arcabouço fiscal, ou do regime fiscal, é algo importante, será feito pelo Congresso Nacional e é uma primeira mudança que haverá nesse governo. E o segundo, evidentemente, tão importante quanto ou mais, é, de fato, a mudança do sistema de arrecadação no país, do sistema tributário. Nós precisamos, de fato, fazer uma reforma tributária no Brasil, porque se eu perguntar a todos aqui nessa sala, seguramente sem exceção, se o nosso sistema tributário é um sistema bom e razoável no Brasil, todos vão responder não. Nós vamos divergir na forma de se fazer uma reforma tributária. E aí, avançando na questão da reforma tributária e ela eventualmente sendo aprovada, nós temos de fato um cipoal e um panorama normativo que fará com que a gente se ocupe daquilo que verdadeiramente é importante no Brasil, que é melhorar a nossa indústria, que é melhorar o nosso agronegócio, que é melhorar o nosso setor de serviços, que é reduzir a taxa de desemprego, que é extirpar e erradicar a fome e a miséria no nosso país e a dar educação de qualidade às pessoas, que é absolutamente fundamental no Brasil, como ponto final do nosso objetivo político enquanto nação, que deve ser dar educação de qualidade a todos os brasileiros e todas as brasileiras. Mas o grande desafio que temos no Congresso Nacional, seguramente, é a mudança do regime fiscal e a reforma tributária. Quando eu digo que todos concordam que o sistema é ruim, aí sim vem a divergência. O que é o impeditivo da reforma tributária? Diferentemente da reforma trabalhista e da reforma previdenciária, e até da reforma política, há, em relação a essas três que já foram realizadas, uma obviedade. Todo mundo reconhecia o que precisava ser feito na reforma trabalhista, todo mundo reconhecia até matematicamente o que precisava ser feito na reforma da Previdência. Na reforma política também é evidente que nós precisamos ter menos partidos políticos no Brasil. Mas na reforma tributária começam as divergências, e são divergências que parecem infindáveis. Ou seja, há uma divergência do público com o privado. O erário não quer deixar de arrecadar, não quer arrecadar menos. O privado, todos os setores, não querem pagar mais. Aí é a primeira divergência. Como é que se equilibra isso? Se alguém que não quer deixar de arrecadar e alguém que não quer pagar mais. Segundo ponto, no próprio privado há divergências, e aqui vocês haverão de reconhecer que há uma divergência da indústria em relação ao setor de serviços, o setor de serviços em relação ao setor primário, ao agronegócio e assim sucessivamente. Há uma divergência no público em relação a entes federados, né? A União tem uma percepção, os estados federados têm outra percepção, os municípios têm uma percepção, por vezes, diferente dos estados federados. Entre os municípios, há divergência entre os municípios grandes e os municípios médios e menores, por conta da questão do ISS, que é absorvido pelo Imposto sobre Valor Agregado. Então, a reforma tributária é uma reforma de divergência. Como é que se corrige isso? Com aquilo que é um clássico na política. Presidente Davi, presidente Vanderlan, senador Everton. Nós temos que escolher. Política é a arte de escolher. Se o sistema tributário é ruim, nós vamos precisar mudar.
Como mudar? Nós vamos ter que escolher, no exercício do voto da maioria na Câmara e no Senado, qual é o modelo que o Congresso Nacional deseja para o sistema tributário brasileiro. E aí, né, a partir dessa arte de escolher, eu espero muito que todos tenham outro sentimento. Eu sei que muitos têm defesas e percepções em relação aos setores, uns defendem mais a indústria, outros defendem mais o setor de serviço, outros defendem o agro, é uma bancada importante, né, no Congresso Nacional, outros defendem mais os pequenos municípios, outros são vinculados a grandes municípios. Nós temos que compreender que reforma tributária também é a arte de ceder e não a arte de conquistar. Dentro da compreensão de que se nós fizermos aquilo que 170 países já fazem, de um imposto único, ou quando muito um imposto federal e um outro imposto subnacional, mas um imposto concentrado que reduza a burocratização, que confira segurança jurídica, que dê mais estabilidade, que dê mais previsibilidade de investimentos, todos sairão ganhando enquanto nação. Ainda que se perca num determinado momento, que se aumente a alíquota ali ou acolá, isso seguramente a economia brasileira terá a capacidade de arredondar, porque nós evidentemente ultrapassaremos uma fase importante da nossa história de obstáculos em relação à reforma tributária para entregar um sistema que seja um sistema minimamente razoável, que é do imposto concentrado, que obviamente faz com que haja mais previsibilidade, mais segurança jurídica e mais justiça tributária no nosso país. Então, eu acredito muito, eu defendi, o presidente Davi Alcolumbre é testemunha disso, o quanto eu defendi a PEC 110 ao longo desses últimos anos. Há dificuldades no Senado, porque o Senado é a casa da federação, e como casa da federação, há composição igualitária e paritária entre os estados federados, do Amapá a Minas Gerais, passando por Goiás e Maranhão, são todos iguais. E, obviamente, que cada região tem os seus interesses, cada região e seus parlamentares têm o direito de defender, e é absolutamente legítimo isso, defender esses interesses. Mas nós temos que compreender que a arte tem que ser de ceder e não de conquistar na reforma tributária. E nós temos que exercer algo que a sociedade nos impõe, que é a escolha de um projeto para o país em termos de sistema tributário. E o que eu vejo mais palatável e mais próximo de se concretizar são as PECs 45 da Câmara dos Deputados e a PEC 110, inclusive de autoria, o primeiro signatário é o presidente Davi, a PEC 110 no Senado Federal. Os conceitos ali contidos, obviamente com as ressalvas que virão por parte do relator, que é um deputado muito competente, o deputado Aguinaldo Ribeiro, é uma forma e é um mecanismo que eu considero muito importante, muito apropriado para o Brasil, para termos, enfim, a mudança de um sistema tributário. E, a partir de então, nós realmente fecharmos esse ciclo de grandes reformas, obviamente que isso não vai engessar o Congresso Nacional, porque as mudanças legislativas são absolutamente necessárias em razão da evolução da sociedade. Eu mesmo agora há pouco, semana passada, ingressei com um projeto de lei para disciplinar a inteligência artificial no nosso país, sem amarrar, evidentemente, a evolução da tecnologia, mas para disciplinar e encontrar mecanismos, métodos transparentes em relação a esse instrumento que afeta, não é só a indústria, afeta toda a sociedade, porque é algo que está hoje convivendo conosco, né? Além das inteligências humanas, nós temos uma inteligência artificial que nos acompanha, por vezes, muito mais eficientes do que a inteligência humana. Por isso, ingressei com esse projeto e, assim sucessivamente, outros tantos projetos, como 10 projetos que apresentei, frutos de uma comissão de juristas feita pelo Senado Federal no ano passado, que foi sugerida, inclusive, pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux. Não teve a participação direta, mas por uma ministra do STJ, Regina Helena Costa, que é aqui de São Paulo, que desenhou 10 projetos, são projetos que simplificam o sistema tributário, que simplificam os processos tributários e processos administrativos, inclusive um código de defesa do contribuinte, que é fundamental que nós tenhamos no Brasil também para ter clareza das relações do contribuinte com o fisco. Por isso, o grande desafio que temos, de fato, que eu sei que é o que é mais esperado pela indústria brasileira, e aqui eu cumprimento a Fiesp e todos que encampam essa batalha, é, de fato, da reforma tributária e do arcabouço fiscal. E nós não podemos, e aí é um pedido que eu tenho feito, uma reflexão que tenho feito, nós não podemos vincular essas realizações ao crescimento que nós esperamos para o Brasil. Nós temos um novo governo, esse novo governo desenha o seu plano para a nação, e o primeiro ponto que eu queria em relação ao governo, em relação ao que se projeta para o Brasil, é, de fato, nós estamos nessa, não vou dizer numa luta, mas nós estamos nessa discussão e nesse debate, nessa reflexão sobre a questão da taxa de juros, a taxa básica de juros no Brasil. 13,75 a taxa básica Selic,
Diga-se de passagem, com justiça digo, isso já vem desde maio de 2022, então essa taxa já esteve no curso de um processo político que o Brasil enfrentou e um processo eleitoral. Então, não é uma taxa, na minha opinião, que visa prejudicar ou agradar um lado político ou outro lado político, absolutamente. Mas chega um momento, no momento nós temos um novo governo, nós temos um arcabouço fiscal apresentado na iminência de ser aprovado, nós temos uma boa perspectiva de reforma tributária, nós temos uma contenção relativa da inflação, nós temos o nosso câmbio controlado nesse instante na relação real-dólar. Eu vejo absolutamente possível se ter uma redução gradativa a partir de agora dessa taxa básica de juros, obviamente respeitando aquilo que nós concebemos no Congresso Nacional, que foi a autonomia do Banco Central, a tecnicidade das decisões do Banco Central, mas obviamente isso é um anseio da sociedade, é um anseio do setor produtivo, é um anseio do Congresso Nacional, é um anseio do presidente da República eleito com 60 milhões de votos, que nós possamos ter paulatinamente essa redução da taxa de juros que permitirá o crescimento da economia brasileira e do nosso setor produtivo, porque todos nós temos o mesmo objetivo de crescer nossa economia e reduzir os índices de desemprego. Mas eu queria falar, para além dessa questão, dessa reflexão sobre a taxa básica de juros, que é um atravancador do crescimento nacional, nós temos um outro lado também muito importante. Tudo isso que eu disse, de mudanças legislativas que foram feitas, de reforma trabalhista a reforma política, de marco do saneamento a marco de ferrovia, a lei de recuperação judicial, a lei de licitações, a capitalização da Eletrobras, todos esses projetos foram concebidos dentro de um senso de responsabilidade do Parlamento. Nós refletimos, nós estudamos, nós ouvimos a sociedade, nós fizemos audiências públicas. Isso foi um processo de maturidade. Muitos dos personagens que votaram favoravelmente a esses projetos estão no Parlamento hoje, inclusive eu, como presidente do Senado Federal. Eu votei em todos esses projetos. Então, eu estudei esses projetos, tive compromisso com cada um deles. É fundamental no Brasil que nós tenhamos respeito ao passado, ou seja, aquilo que foi feito por um Congresso Nacional responsável, é muito importante que seja respeitado. E o plano que nós temos para a nação seja dentro dessa ordem normativa, dessa ordem legal, sob pena de, a cada percepção de um governo que entra, um governo que sai, sobre um determinado projeto, se pretender mudar, nós vamos mudar muito desses projetos agora e vamos ter que mudar daqui 8 anos, ou daqui 4 anos, ou daqui 12 anos. Isso gera algo nefasto para o Brasil, que é a insegurança jurídica, que é a instabilidade. A segurança jurídica é papel do judiciário, não há dúvida, nas suas decisões, ministro César Assur Rocha, mas é um papel também do legislativo. Quando eu disse recentemente que o mérito de uma casa legislativa se mede não é só por aquilo que ela produz, mas por aquilo que ela deixa de produzir. Se eu colocasse em pauta no Senado Federal todos os projetos que lá existem, nós precisaríamos de 5 Brasis para pagar a conta, porque ali há de tudo, há de piso de categoria, há isenções tributárias, há direitos sendo gerados sem saber exatamente de onde vem o recurso. Então, nós temos que ter responsabilidade para se conferir essa segurança jurídica. E se o balanço que nós temos, normativo no Brasil, é de grandes e importantes transformações que nós tivemos em área de tecnologia, em área de ciência, no agronegócio, na indústria, na infraestrutura, na energia. Respeitemos esse passado e pensemos o Brasil daqui para frente com essa realidade que se apresenta, sob pena, repito, de gerarmos instabilidade, de gerarmos insegurança jurídica e isso acabar por afugentar aquilo que é fundamental para o Brasil nessa quadra histórica. Nós não conseguiremos fazer do Brasil uma grande nação só com as nossas próprias riquezas. Nós precisaremos de investimentos internacionais e há uma liquidez extraordinária no mundo de trilhões de dólares pronto para encontrar um lugar para poder se investir. E o Brasil tem tudo por fazer, o Brasil tem um grande mercado consumidor, o Brasil tem riquezas naturais, o Brasil tem uma biodiversidade incomum e singular, nós temos a floresta amazônica que precisa ser preservada e não devastada, e encontrar o valor agregado nessa floresta em pé e não derrubada. Nós temos tudo para poder atrair esses investimentos, mas nós precisamos de segurança jurídica, nós precisamos de estabilidade. E aí há pontos que eu considero absolutamente fundamentais. Quando se pretendeu mudar a reforma política para permitir de novo coligação, ou mudar o sistema de escolha. Eu falei, nós temos uma opção, vamos deixar amadurecer essa opção, isso dá estabilidade para o processo político. Quando quiseram agora retroceder nas agências reguladoras para poder tirar a competência de agências reguladoras, nós fizemos uma opção de agências reguladoras no país com sua autonomia, inclusive mandatos de seus componentes, para evitar influência política
de suas decisões. Quando agora fala em revogação de lei de estatal, eu falo, qual a necessidade disso nesse momento do Brasil? Pode-se dizer algum ponto aí da lei de estatal que é muito severa com a política, que não permite um político ocupar determinada posição? Até vá lá, mas uma revogação de lei de estatal, qual é a utilidade disso para o Brasil nesse momento? Então, essas reflexões de contenção, de respeito ao passado, as decisões foram tomadas no parlamento. Eu considero fundamental, ainda que as leis concebidas não sejam perfeitas, e provavelmente nenhuma delas o é, o fato delas existirem e terem alguma rigidez, alguma segurança de que elas vão prevalecer, é fundamental para que nós tenhamos essa segurança de crescimento no nosso país, porque, repito, nós não podemos sobreviver só no nosso quintal, com as nossas riquezas, o mineiro vendendo para o paulista e assim sucessivamente. Nós precisamos de investimentos internacionais, nós precisamos de mercados consumidores internacionais. Agora há pouco o presidente Josué e sua diretoria apresentam um problema grave que nós temos para a indústria nacional em relação à relação com a Argentina e da segurança que nós precisamos ter para o empreendedor industrial brasileiro ter essa relação comercial com a Argentina. Tudo isso nós precisamos realmente acertar no ponto. E acertar no ponto não significa rediscutir a autonomia de Banco Central, rediscutir capitalização da Eletrobras, salvo um ponto ali ou acolá, mas que não desnatura a essência daquilo que foi feito. Então, eu considero muito que nós temos um ambiente hoje normativo propício para o nosso crescimento. Nós precisamos incrementar com ideias que sejam ideias boas, e nós precisamos de algo fundamental, e para encerrar, porque já devo ter avançado bem do tempo, além dessa questão do respeito ao passado, da busca da segurança jurídica e da estabilidade, falar sobre a harmonia entre os poderes. É fundamental que nós encontremos um caminho dessa harmonia, que cada qual cumpra o seu papel, respeite o papel do outro. Quando se fala em relação a essa harmonia, nós temos que prezar que o presidente da República ele tem a função executiva, ele foi eleito, ele escolhe os seus ministros, ele faz um plano para a nação. Ao Congresso Nacional cabe contribuir para isso. É que eu quero dizer, como presidente do Senado reeleito, com a ajuda dos meus pares e com a confiança dos meus pares, que eu tenho esta obrigação. Eu quero muito que o Brasil dê certo, é por isso que eu estou na política. Para o Brasil dar certo, considerando a escolha do povo brasileiro por um presidente e por um modelo de governo, nós temos que contribuir para que esse governo dê certo. E este realmente é o meu espírito nesse instante. Eu agora buscar impor dificuldades, impor alguma busca de protagonismo além da conta para o Senado Federal, em detrimento dessa estabilidade, eu não o farei, porque eu considero que o Brasil precisa de ajuda, e a ajuda está nessa estabilidade institucional, nessa harmonia entre os poderes, o que não significa subserviência, ou estar um poder subjugado ao outro. Tanto eu estou aqui afirmando esse respeito ao passado, que naturalmente tudo quanto vier, que eu considere, os meus pares senadores considerem que seja um retrocesso, mesmo que vindo do governo, nós advertiremos o governo, educado e respeitosamente, que esse, na nossa concepção, não é um caminho. E quem concebe leis no país é o Congresso Nacional. Então, essa relação de harmonia, de contribuição, de busca de consenso, de busca de ajudar naqueles propósitos que sejam verdadeiramente positivos e bons para o Brasil, eu considero que esse é o papel de um chefe do Poder Legislativo que busca fazer com que haja a evolução e não a involução do nosso país e da nossa sociedade. É evidente que nós temos as regras postas atualmente e que no futuro nós possamos discutir algo que me agrada muito e que eu acho que é uma discussão que nós precisamos fazer sobre o fim da reeleição no nosso país, para poder se ter um mandato, eventualmente, de 5 anos para o Executivo, sem reeleição. Eu considero que a reeleição não foi algo positivo para o Brasil, a nossa experiência não foi boa com o Instituto da reeleição, eventualmente a coincidência das eleições, porque, de fato, acho que nenhum país aguenta, de 2 em 2 anos, nós temos um processo eleitoral, e agora terminamos um processo de eleições gerais para presidente, governador, senador e deputados, já começou a outra de prefeitos, e os prefeitos, obviamente, merecem o nosso apoio e, obviamente, estão preocupados com a reeleição ou com a eleição deles. Então, nós vivemos em constante processo eleitoral, e o constante processo eleitoral exige algo do político que é muito preocupante, que é constantemente estar alinhado com a popularidade. E a popularidade, por vezes, ou a busca dela a qualquer custo, é inimiga do que se precisa fazer.
Então, você não pode ficar preocupado o tempo inteiro com popularidade, você não pode ficar preocupado o tempo inteiro com agressões que recebe em rede social, com algum tipo de crítica que se faz, porque precisa ser feito algo. E esse fazer algo, por vezes, ele não condiz com o processo eleitoral. E como de 2 em 2 anos nós estamos no processo eleitoral, podemos pensar no futuro, o fim da reeleição, coincidência de eleições, mandatos de 5 anos no Brasil. E eu acho que isso seria sadio para a política brasileira, seria sadio para o Poder Executivo e para o próprio Poder Legislativo. Em relação ao Poder Judiciário, ministro César Asfor Rocha, eu tenho um profundo respeito pelo Judiciário, eu sou advogado, e a relação do advogado com o juiz não necessariamente é boa sempre, né? É sempre uma relação turbulenta de combatividade e de diferenças. Eu considero que o Poder Judiciário tem um papel importante e é muito importante que a sociedade respeite o Poder Judiciário. Eu trabalho nisso diuturnamente, vejo com muita preocupação o que está acontecendo com a magistratura hoje, em termos de atratividade de carreira. Hoje, os alunos da Faculdade de Direito não querem mais ingressar na carreira de magistrado. Os que estão como magistrados estão pretendendo sair, de fato, por conta dos inúmeros problemas e das dificuldades inerentes ao exercício dessa função. É uma função, de fato, muito específica, muito especial, há inúmeras vedações, inclusive constitucionais. Nós precisamos encontrar um caminho para a valorização da carreira dos magistrados. E a sociedade exigir desses magistrados que cumpram o seu papel, com imparcialidade, com independência, com profissionalismo, com vocação. Isso se aplica a um juiz de primeira instância, ao ministro do Supremo Tribunal Federal. Em relação ao Supremo Tribunal Federal, eu espero muito que haja um processo de consolidação da respeitabilidade do Supremo Tribunal Federal. Isso é fundamental para o Estado de Direito, isso é fundamental para a democracia, e, na minha opinião, isso se dá com uma reflexão sobre a questão da competência do Supremo Tribunal Federal, valorizar mais as questões constitucionais, de diretrizes nacionais no direito, e algo que nós discutimos e que consideramos muito razoável, que é de estabelecer os mandatos de ministros do Supremo Tribunal Federal por um período mais dilatado, mas se garantindo, de fato, esse tempo em que se pode ser ministro da Suprema Corte. Eu considero que é uma ideia honesta, é uma ideia possível, que não afronta absolutamente a Suprema Corte, o sistema judicial do Brasil, mas que são ideias colocadas e que têm sido trabalhadas e que não significam, repito, aquilo que eu disse no começo, que é da estabilidade, da segurança jurídica. As leis concebidas estão aí, nós fizemos recentemente, nós temos que respeitá-la, mas isso não impede modificações que sejam modificações de fato, que ainda não foram submetidas ao Congresso Nacional e não foram discutidas ainda amplamente com a sociedade, mas que podem acontecer. O fim da reeleição, a coincidência de eleições, mandatos na Suprema Corte, nos tribunais superiores, tudo isso eu considero que seria uma boa evolução para o nosso país. Nos próximos dias, nós vamos discutir, agora para encerrar, o arcabouço fiscal, nós aguardamos a apreciação da Câmara dos Deputados. A reforma tributária, nós estamos em discussão constante já há bastante tempo sobre a reforma tributária. Houve uma nova proposta de reforma tributária do senador Eurovisto Guimarães, que é a PEC 46, que ela é um tanto diferente da PEC 45 e da PEC 110, e respeitosamente digo, em relação à PEC do senador Eurovisto, ela pode ser discutida, deve ser discutida, mas eu considero que a PEC 110 e a PEC 45 já estão suficientemente amadurecidas, já houve muitas audiências públicas, e nós temos condição, uma vez a Câmara apreciando, que o Senado também a aprecie. E há um projeto, que é o do Marco Legal das Garantias, que é um projeto do governo anterior, que está reiterado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reiterado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, e que deve ser também objeto de apreciação na Comissão de Assuntos Econômicos, nosso presidente Vanderlan Cardoso, para que possamos entregar também o mais brevemente possível esse marco legal das garantias, obviamente com as contribuições que, eventualmente, o colegiado do Senado poderá fazer. E, obviamente, que as pautas estão funcionando normalmente, as comissões funcionando normalmente, o Senado Federal também no plenário normalmente, e quando se exige essa produtividade muito acentuada, nós vamos considerar, nós estamos no início de governo, nós temos que alinhar e buscar consensos com o Poder Executivo, e tenho absoluta segurança que nós estamos cotidianamente trabalhando muito, nos dedicando aos reais problemas do Brasil. A prateleira das polêmicas, que envolve CPMI, envolve divergências político-ideológicas, isso está numa prateleira, ela existe na política, ruído na política sempre existiu, não vai deixar de existir agora, mas há uma agenda que é uma agenda prioritária dessas reformas que pontuei, do arcabouço fiscal e da reforma tributária, esses outros projetos, e, naturalmente, algo para encerrar, digo, esse respeito ao passado de posições já tomadas e que devem ser asseguradas pelo Senado Federal.